Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Nós estamos aqui na reta final do ano de 2024. Oi, Elis. Bem, Jéssica, muito bom estar aqui nesse dezembro colorido. Nesse encerramento, né, como todo ano a gente costuma fazer, a gente quer deixar algumas mensagens importantes para vocês. Então a gente está fechando, né, mais um ano incrível aqui no canal, com pessoas maravilhosas. Então, de antemão, a gente já quer agradecer cada um de vocês que para o tempo de vocês para assistir aqui o canal, cada um de vocês que participou ativamente conosco no canal e que acredita no nosso propósito. Então, a gente só tem a agradecer por vocês fazerem parte, sim, vocês fazem parte dessa jornada que é focada na longevidade, na qualidade de vida e também nas conquistas pessoais e profissionais, porque é um canal para te inspirar a sempre conseguir e conquistar mais daquilo que você sonha. Então, para nós encerrarmos aqui o 2024 com uma chave de ouro, a gente vai compartilhar hoje para vocês 5 passos, certo? Então, vocês anotem aí, pega a caneta, pega um lápis, pega um caderno para vocês fazerem reflexão, abre o Notion, quem é aí mais digital, quer colocar no computador mesmo, abre o Trello, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar esses 5 passos que a gente vai passar para vocês começarem a traçar a meta de vocês e alcançar essas metas e esses objetivos para o que vocês desejam para o ano de vocês de 2025. Vamos junto? Então, Eli, é contigo. Bom, antes de mais nada, é muito emocionante a gente estar aqui, né, no terceiro ano fazendo essas reflexões e o Longe Talks é cada vez mais com amigos, eu diria que com amigos e colaboradores, né, porque nos ajudam muito e esses convidados que fazem a gente pensar na longevidade todos os dias. Bom, vamos lá. Passo 1. Reflita e aprenda com 2024. Antes de mirar no futuro, em 2025, vamos olhar um pouquinho para trás. Tire um tempo para refletir sobre 2024. O que deu certo? O que você gostaria de fazer diferente? Reconheça as suas conquistas, celebre-as, aprenda com os desafios e use essa experiência como base para planejar um ano ainda melhor. Perfeito. E aí a gente vai para o segundo passo, pessoal. Como é que a gente faz isso? Tá, a gente escreveu, né? É o que vocês já vão ter o tempinho aí para escrever. Pausa o vídeo, escreve, volta aqui. E aí, como é que a gente como é que a gente aprende com o passado e a gente melhora no futuro? A gente tem que ter metas claras e realistas. E são as metas que, somadas, vão chegar no nosso objetivo. Então, tenha metas específicas, mensuráveis e que estejam alinhadas com seus valores. Não coloque tudo como prioridade. Divida cada objetivo em pequenos passos, em pequenas metas, para que você consiga conquistando etapa por etapa. E quando chegar, anota tudo isso. Que lá no final de 2025 a gente vai fazer um convite para você para rever essas metas. E aí vocês vão ficar super felizes quando vocês olharem para essas metas e verem o quanto que vocês conquistaram ao longo do ano. Então aí eu deixo agora o terceiro passo com a Eli. Bom, completando aí, no outro dia eu li que assim, nenhuma semente vira de um dia para o outro uma árvore. Então, é bem por aí. Vamos fazer passos pequenos pelos quais a gente pode, né? E tem a capacidade e recurso para fazer. Eu diria, passo 3, invista no seu bem-estar. O nosso maior recurso é a nossa saúde. E a gente precisa cuidar do corpo e da mente, justamente para ter essa energia para poder realizar as nossas metas, os nossos sonhos. Então, como a gente viu durante o ano os nossos convidados, né, muitos deles especialistas, nutricionistas, médicos, inclua
nessa sua lista uma boa alimentação, exercícios físicos que estejam dentro daquilo que você pode fazer, né? Momentos de lazer, gente, escutar pequenas canções, dormir, né? Ao som de uma boa música. Lembre-se, estar com pessoas, né? Estar com amigos, família, tudo isso é muito importante, esses momentos que são os momentos mais simples. Isso tudo faz com que você esteja investindo no seu bem-estar físico e mental. E lembre-se, longevidade não é só viver mais, mas viver melhor. E não só isso, mas até quando nós trouxemos aqui no canal sobre as 5 Blue Zones, tem um dos conceitos em Okinawa que fala sobre o Moai, né? Então, o nosso quarto passo seria de construir uma rede de apoio. A nossa rede de apoio, gente, ela é super importante. Ela é tão importante que o isolamento social, né, que é o contrário de ter uma boa rede de apoio, um suporte, uma base sólida, ele uma das coisas que pode levar a pessoa ao desenvolvimento de quadros demenciais no futuro. Então, o isolamento social é um fator de risco. Então, criar redes de apoio é um suporte, uma forma de evitar que este fator de risco contribua para o declínio de uma saúde mental a longo prazo. Então, construir uma rede de apoio é muito importante. Então, as suas conexões são seu maior patrimônio. Então, você tem que estar perto de pessoas que te inspiram e que acreditam em você. Tem aquela máxima que nós somos as 5, né? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos, isso é real, tá? Isso é uma máxima, parece clichê, mas é de verdade. Isso acontece, por quê? Porque a gente tem a tendência de viver em bando. E se a gente vai viver em bando, a gente molda o nosso comportamento para que a gente possa pertencer àquele grupo. Então, escolha bem o grupo que você quer pertencer. E eu comecei falando de Moai, né? Aqui, o Moai é um conceito interessante, né? De Okinawa, por exemplo, no Japão, que eles reúnem um grupo, né, de pessoas que vivem numa comunidade e eles juntos vão angariando recursos financeiros para quê? Caso um deles precise, eles tenham recurso para sustentar aquela pessoa num período de necessidade. E isso favorece o bem-estar que a Eli falou. Por quê? Porque você tem uma estabilidade física e mental, principalmente mental, né? Se você está, por exemplo, precisando de cuidar da sua saúde física, né? Por exemplo, num caso de internação ou algo nesse sentido, você tem essa sustentação pela sua rede de apoio no momento de necessidade. Então, a rede de apoio ela é muito importante. E aí, o que você tem que fazer também? Até para você conquistar suas metas. Então, cerque-se de pessoas que te inspiram e que realmente acreditam em você. Busque mentores. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente não é autossuficiente em tudo. A gente não tem necessidade de ter conhecimento de tudo e muito conhecimento em tudo. A gente tem que ser, sim, generalista, né? E geralmente a gente é especialista em alguma coisa e a gente precisa realmente de pessoas que nos mentorem, né? Que nos orientem nesse momento. Então, colegas e amigos com objetivos semelhantes aos seus, né? Para que você mantenha os bons hábitos. Jéssica, eu tenho hábitos que não são tão bons. Com quem você está andando? Será que se você realmente começar a mudar um pouco esse círculo, será que isso não pode melhorar? Será que você não vai moldar melhor o seu padrão, né? O seu padrão de comportamento para melhorar realmente a forma como você quer viver? Pensa sobre isso. Então, isso vai te ajudar como? Refletindo o que você fez nesse ano de 2024. Então, juntos, a gente pode compartilhar aprendizado e crescer ainda mais. Então, pensa nisso e vamos para o 5º passo. A gente não pode deixar de falar simplesmente de usar uma coisa que a gente precisa praticar todos os dias, que é a consistência e a paciência. A consistência é porque a gente começa a fazer alguma coisa e quando ela não dá certo, a nossa tendência é abandonar.
Então, a gente tem que ter pequenas ações diárias. Ai, olha, eu me propus a tomar 5 copos d'água por dia. Ai, putz, só tomei 2 e aí já desisti. Não, tenha consistência. Ai, eu faço uma meta que seja plausível. Eu começo com um, aí eu consigo um, começo com outro. Então, são pequenas ações diárias que vão criar o quê? As transformações que a gente vai fazer ao longo do ano. Então, esse é um convite, gente, para que a gente passe por todos esses passos e, principalmente, tenha a paciência de ir começando pequeno e cada dia aumentando, porque a gente vai ter o ano inteiro. São 365 dias para a gente poder treinar, para a gente poder realizar. Então, não precisamos querer, no primeiro dia, realizar tudo, né? Isso é muito importante. A Jéssica, eu e a Júlia, que fazemos esse canal, né? Esse canal com esse olhar da longevidade, um olhar de 3 gerações. Oi pessoal, eu sou a Júlia, eu tenho 21 anos e eu sou editora aqui do Longe Talks desde os primórdios. Essa é a 3ª retrospectiva que eu edito e eu não poderia estar mais orgulhosa de como o canal tem evoluído. A Jéssica e a Eliane são realmente muito dedicadas e sempre trazem ótimos convidados. Não é a primeira vez que eu digo isso, mas eu aprendo muito enquanto eu edito os vídeos. Até porque, já que eu vejo na íntegra as entrevistas, eu vou absorvendo todo esse conhecimento. Bom, eu espero que vocês gostem da retrospectiva desse ano e sigam os 5 passos que elas passaram. Vejo vocês em 2025. 2025, gente, tá logo aí. Faltam o quê? Pouquíssimos dias para o ano de 2025. Então, eu quero que você se lembre o seguinte: você já tem tudo que você precisa para criar um ano cheio de conquistas e realizações. E aí eu quero deixar para vocês a nossa mensagem, como a gente sempre faz uma provocação para quem está conosco, hoje a provocação é para nós mesmas, né? Então, a gente quer que vocês pensem nas seguintes palavras de Gandhi, né? Então, revisite aí os 5 passos pensando no quê? Mantenha os pensamentos positivos, porque os pensamentos positivos, eles se tornam palavras. Mantenha as palavras positivas, porque as palavras positivas, elas se tornam atitudes. Mantenham as atitudes positivas, porque as atitudes positivas se tornam hábitos. E mantenha hábitos positivos, porque hábitos positivos se tornam valores. E mantenha valores positivos, porque valores positivos se tornam o nosso próprio destino. Então, a gente deixa essa mensagem aqui para vocês e já faz um convite de antemão para aqueles que ainda têm dúvidas, né, ou têm medo do desconhecido. Assiste aqui a nossa retrospectiva e volta aqui para uma mensagenzinha final. Mirem-se no espelho, mas não sobre o olhar da estética, sobre o olhar da jornada. E quando você vai cuidar de você própria? Quando você vai se preocupar com você própria? Curtir aquilo que você gosta de fazer? Se os idosos não contribuírem com a sociedade, a vida dos idosos vai ser ruim e a vida da sociedade vai ser ruim. So the first step is to get leaders aware and interested and engaged in the topic via the press, by the change in their own workforces, via the opportunities of the longevity economy in their markets. There will be a lot of pressure coming on corporate leaders to start paying attention to this issue. O recado é: não espera chegar aos 40, né? Ou se você já está com 40, não espera chegar aos 60, aos 50, né? E outra, nunca é tarde. Hoje eu tenho plena consciência disso. Se a gente conseguisse mostrar para os jovens que o caminho não é o da eterna juventude, porque isso cria problemas psicológicos, sobretudo nas mulheres. Vamos estar atentos às oportunidades que a vida nos dá. E muitas vezes a gente reclama que a vida
é má, não temos oportunidades, e às vezes ela dá e nós deixamos passar. Quanto mais eu puder compartilhar, encurtar o caminho e as dificuldades das outras pessoas, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu falo que a empatia é primordial na economia prateada. O que eu posso contribuir, talvez pensar menos e fazer mais no meu entorno, no meu dia a dia, me somando a pessoas como vocês que estão aqui nesse Longe Talks hoje. Pensar um pouquinho sobre o propósito. Para mim, o Ikigai é essa bússola que nos norteia a cada passo que a gente dá. Cada dia, fazer algo pensando em como quieres ser recordado. A veces pensamos que hay que tener 80 años o 90 para pensar en la muerte, pero yo creo que es muy bueno pensar en la muerte con 20 también. Eu sempre digo assim, é tentar viver bem o maior tempo possível e morrer logo. Todo movimento conta. Não espera vir problema de saúde, não espera vir a dor, que, como a Jéssica mencionou. Busque antes. Então, essa é a proposta da medicina integrativa, é olhar a saúde como um cuidado permanente. Como é que a pessoa se relaciona com o corpo dela, como é que ela se relaciona com o emocional dela, como é que ela se relaciona com outro ser humano, como é que ela se relaciona com a natureza. A gente entender que partimos de pontos referenciais diferentes e compreendendo isso, a gente equilibrar a oferta de oportunidades, as políticas públicas, a educação, entre outras. Mas não pense a diversidade ou a longevidade como inclusão. Pense como uma questão estratégica para a longevidade do seu negócio. A tendência é essa, e está aqui um nicho de oportunidade onde a diferenciação ela é mais fácil de ser aplicada do que preço. Então, eu acho que isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala em mentoria, a gente fala num passeio em torno de tudo aquilo de biografia, de pontos fortes que a gente tem, de habilidades que a gente tem, como a gente une tudo isso. Mas falta agora a gente popularizar a estimulação cognitiva, né? O exercício cerebral, a importância das atividades cognitivas para a manutenção da sua autonomia, né? Da sua independência. But I really think that it's very important to teach people to find a purpose in their life, whatever is their age. And this is valid also for young people, the ability to dream about their future. Mas aí tu vê uma força de vontade, uma vontade de vencer, de retomar, de reconstruir. E aí então surgiu o Anandaré, que é essa filosofia de que a gente deve prosseguir na vida. O mundo é a solidariedade, é o humanismo, é o amor ao próximo. Eu acho que cada um de nós precisa olhar assim para si e ver o que realmente eu quero para mim. Não pare de jeito nenhum, mas vá com calma. Vá com calma, não precisa ser tudo para agora, para este momento, né? Vá fazendo aos poucos, aquilo que você pode. Eu acho que isso é o que as pessoas têm que buscar com o seu propósito vitem. Porque não é filosofar, é praticar isso. Posso planejar e dar tudo errado. Porém, se eu começar a planejar, eu tenho uma chance maior de tudo dar certo. Mas enquanto a gente conseguir dar autonomia e independência através da tecnologia, eu acho que as moradias devem, por obrigação, estar preparadas, né? Não só para as tecnologias atuais, mas de uma forma flexível para absorver novas tecnologias que a gente nem imagina que possa surgir. Isso é outra coisa muito, muito, muito legal da inteligência artificial. Ela provoca a você melhorar a sua criatividade, a ser mais curioso, porque ela te traz uma informação muito mais rápida. Eu tenho falado muito da curiosidade como fator para o bom envelhecimento. The elders, I'm sure in Brazil, in Italy, in Okinawa, they're always out, they're always talking to people, they're always drinking with people, eating with people. That's so important. Procure conhecer o processo do envelhecimento.
E não reclame do envelhecimento. Ele tem muitas qualidades, muitas coisas boas. Mudanças de rumo, acho que são sempre possíveis. A gente tem um medo horrível de errar, né? Vida inteira a gente é massacrado com essa coisa, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Mas é só errando que a gente aprende, né? Então, são esses os grandes desafios de como a sociedade, as empresas podem ser mais inclusivas na força de trabalho e que mudanças têm que acontecer para que isso torne viável a existência das pessoas no futuro. Trazendo consciência, amparo, tendo compaixão no acolhimento das suas dificuldades e aí trabalhando essa modificação progressiva com equipe multidisciplinar. Adoro ajudar o paciente, ver as pessoas tendo resposta, o feedback positivo no tratamento, isso que me dá, é o meu propósito de vida. Eu acho que todo mundo tem que ter um propósito e o meu é esse. E um outro pilar que é muito importante é a questão das finanças, que é esse planejamento, né, financeiro para o longeviver, que eu chamo, para complementar a aposentadoria. Isso não pode morrer, isso tem que se perpetuar ao longo da vida, e sobretudo quando a gente está idoso. Existe sim muita luz no fim do túnel. Sonhar é importante, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. E sorria para a vida, que a vida sorrirá para você. Eu diria que não é só o que a gente passa, não é só o que a gente come, como a gente lida com a vida, né, com os desafios que a gente vê pela frente, se a gente dorme, se a gente tem amigos, né, a gente já sabe o quanto a ter as amizades e ter os relacionamentos, principalmente no processo de envelhecimento, é fundamental para que a gente esteja bem. Eu acho que a partir do momento que a gente se reconhece, a gente consegue chegar numa comunicação mais clara, mais objetiva, mais honesta. É a gente se descobrir, entendendo locais, né, lacunas talvez do nosso conhecimento, seja na diversidade, seja de outras questões, mas a partir do momento que a gente se descobre, fala um pouquinho sobre nossas angústias, nossos preconceitos, a gente também se permite estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, entender que não somos completos e que cada um vai ser cada um. Demograficamente, a gente já está mudando consideravelmente e poder ajudar essa mudança a ser mais fluida, ser uma mudança que as pessoas sofram menos e elas tenham cada vez mais visibilidade é importante. Viva um dia como se fosse o último e viva bem. Aproveite, curta e, enfim, e nada como um dia depois do outro. Agora, pessoal, que vocês já assistiram essa breve retrospectiva do ano de 2024, já começamos aí a ajudar vocês, como é que foi o ano de vocês de 2024, a gente já passou aqui do canal. Então, a gente só quer agradecer por vocês estarem conosco nesse ano, foi um ano muito importante, de muito aprendizado e muito crescimento. A gente também está fazendo esses 5 passos para o canal, para o ano de 2025, então a gente deseja para vocês um ano extraordinário, cheio de vida, e que não se esqueçam, a longevidade ela começa nas nossas escolhas diárias, no que a gente escolhe fazer hoje. A gente se vê em breve.